Olá, pastor José Sidney. Mais um vídeo sobre a eleição divina. Este será o 7º vídeo. E falando sobre eleição divina, uma pergunta se faz necessário. A eleição é garantia de salvação? Bom, a minha resposta é não. Pelo menos para os judeus eleitos em Abraão, Isaque e Jacó. A eleição para eles não foi garantia de salvação. Por que eu posso dizer isto? Vejam bem, na saída do povo para a terra de Canaã, estavam predestinados à terra, e no caminho nós sabemos que houve muitos contratempos, muitos problemas. Logo no início, Arão, incitado pelos idólatras, conforme a Bíblia diz, chamando essas pessoas de idólatras, fez ou fundiu um bezerro, e este serviu de adoração, de idolatria para o povo. E em decorrência dessa idolatria, a Bíblia fala que 3.000 pessoas morreram em virtude de ter adorado aquele bezerro. E também, durante a trajetória pelo deserto, nós temos o episódio de Balaão, que incitou os judeus a pecar contra o Senhor, sugerindo que o rei Balaque enviasse para o arraial mulheres para que se prostituíssem com os filhos de Israel, os eleitos. No entanto, muitos morreram, pereceram em virtude deste pecado. Então nós temos uma série de eventos mostrando os judeus mesmo eleitos, muitos deles perecendo, morrendo em seus pecados. E quem morre em pecado, morrendo nos seus pecados, conforme a expressão bíblica, tenho certeza, e a Bíblia nos indica que estas pessoas, se não se arrependeram de alguma forma, não tiveram a salvação. E eram pessoas eleitas, pertenciam ao povo eleito, pessoas de Israel. Muito bem, filhos de Abraão, Isaque e Jacó, eleitos. Na época de Jesus, quando os judeus altercavam com o mestre, não aceitando a sua palavra, não crendo que ele era o Messias, rejeitando-o em todos os sentidos, Jesus, em João 8:24, disse assim para eles, naqueles momentos de embates, Jesus falou: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Para quem Jesus estava dizendo que, se não crescem quem ele era, essas pessoas morreriam em seus pecados? Estava dizendo para o povo eleito, os judeus. No meu entendimento, então, a salvação não é garantia da eleição. Nós temos Jesus mostrando isso aí. E também os acontecimentos aí na vida do povo de Israel. Sabemos que aquela geração, os adultos, não entraram em Canaã, somente aqueles que estavam com 25 anos para baixo, se não me engano, é que puderam entrar na terra de Canaã. Mas os predestinados, aqueles que saíram com destino a Canaã, não alcançaram a bênção. Então, a predestinação, a eleição, no meu entendimento, em meu entendimento, não garante, a eleição não garante a salvação. Bom, Paulo também em Romanos capítulo 11, que é o nosso livro aí de análise sobre a eleição, principalmente os capítulos 7 a 11, 8 a 11, Paulo está falando no capítulo 11, verso 17 até o verso 23, falando sobre os gentios. Paulo traz uma advertência solene para os gentios, dizendo que eles foram enxertados na oliveira verdadeira e que os ramos foram cortados, e em decorrência da incredulidade dos judeus, por causa que esses ramos foram cortados,
Paulo falou que a queda de Israel, pelo fato de não crer em Cristo, tornou-se a riqueza do mundo. E os gentios, considerados por Paulo, zambujeiro bravo, oliveira brava, esses gentios, então, puderam ser enxertados na oliveira verdadeira. No meu entendimento, eles passaram a ser eleitos também. Israel caiu, pecou, abriu-se então a oportunidade, a porta pela qual os gentios puderam entrar, aceitar a Cristo e puderam ser incluídos na eleição de Deus. Por quê? Jesus é o eleito de Deus, conforme nós já vimos. Foi eleito antes da fundação do mundo, foi eleito na eternidade. Ele é o eleito, individualmente é Cristo. Aqueles que nascem de novo em Cristo Jesus, agora, tanto os judeus como os gentios, em meu ver, estes passam a pertencer, a serem eleitos com o eleito Jesus, nele. Por isso que Paulo diz lá na sua carta aos Efésios, capítulo 1, verso 4, se não me engano, que nós somos eleitos. Paulo está dizendo, os judeus foram eleitos nele antes da fundação do mundo. E aquele que crê em Cristo também é eleito nele. Mas por quê? Porque Cristo é o eleito, então quem crê em Cristo está eleito também. Da mesma forma, nós dizemos que morremos em Cristo. Morremos em Cristo, embora não tenhamos morrido, mas falamos que morremos para o mundo, porque morremos em Cristo. Cristo morreu por nós, foi Ele quem morreu. Mas se eu estou em Cristo, entro na eleição de Deus, do eleito, por Ele faço parte da eleição. Cristo é o eleito e eu estou nele, então eu estou eleito também. Eu entendo assim, quem está em Cristo, quem está no eleito, eleito está também. Assim como as pessoas em Israel, os judeus estavam eleitos em Israel. Individualmente, Israel foi o eleito, Abraão, Isaque e Jacó. E quem nascia, descendente, no caso de Jacó, de Israel, era eleito por nascimento. Agora Jesus fala para Nicodemos, vocês, judeus, têm que nascer de novo. Vocês precisam nascer de novo, da água e do Espírito. Nicodemos não sabia, será que eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Não, não é isso. Vocês são eleitos, nasceram da linhagem eleita, por isso são eleitos, mas agora eu sou o eleito de Deus, é como se dissesse assim, aqui está o eleito de Deus, estando em mim, vocês são eleitos também. Por isso vocês precisam nascer de novo. Nascer agora, pela fé em Cristo Jesus. Muito bem. Os judeus foram cortados, os gentios foram enxertados, mas Paulo faz advertência aos gentios, uma advertência muito séria. Olha, os gentios estavam se gloriando contra os judeus, porque eles foram enxertados na oliveira e tal, e havia possivelmente um atrito entre gentios e judeus lá na igreja em Roma. Então Paulo faz uma advertência séria aos gentios. Olha, eles foram cortados, mas vocês têm que se preocupar com isso, temer, não se gloriar. Vocês devem considerar, lá no verso 22, Paulo fala assim, olha, vocês, gentios, deviam considerar a bondade de Deus. Qual é a bondade? Graça, misericórdia, a eleição, a salvação, eles foram enxertados por misericórdia, por graça de Deus. Mas também vocês devem considerar a severidade de Deus. Que severidade é essa? A justiça de Deus, a justiça para com os que caíram. Deus é amor, mas também é justiça. Quem pecou, quem caiu, os judeus que pecaram foram cortados. Então os gentios também deviam considerar isso. Por quê? Paulo ainda vai adiante na sua advertência, dizendo o seguinte, Deus se manterá benigno com vocês e coloca uma condição, se permaneceres na sua benignidade, senão serão cortados também, está escrito lá. Eles foram cortados, e se vocês não permanecerem na benignidade de Deus, na bondade, na graça de Deus, na eleição de Deus, se vocês não permanecerem,
também como os judeus foram cortados, embora eleitos, vocês também vão ser cortados. Então, estar em Cristo, ser um eleito de Deus, não significa que a salvação está garantida. A pessoa pode dizer que é salva, mas a salvação só vai ser conquistada ou na volta de Cristo, no arrebatamento da igreja, ou quando a pessoa partir. Partiu salvo, então está garantido. Mas até lá, nós temos que lutar contra o pecado e permanecer na nossa decisão ao lado de Cristo Jesus. Então, há uma advertência aí. E vejam bem, até mesmo o apóstolo Paulo, o eleito de Deus, o apóstolo Paulo era um eleito como descendente de Israel, eleito também, escolhido por Deus para um ministério, para uma obra muito gloriosa. E nós conhecemos o ministério do apóstolo Paulo. Ele não se julgava que estava já garantido com a sua salvação. Ele mesmo disse, nós encontramos o que Paulo falou nesse sentido em Filipenses, na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, do verso 9 até o verso de número 13. Paulo fala, embora eleito ali em Cristo, ele vai dar a entender que não estava garantido e fala que fazia de tudo, nós vemos Paulo falando em outras ocasiões, que esmurrava o seu corpo, que prosseguia para o alvo, que estava indo em frente, porque dizia que não estava garantido. Ele batalhava na fé, ele lutava, ele esmurrava o seu corpo, ele sofria, ele padecia, ia adiante, porque queria alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele fala isso. Qual era o objetivo de Paulo? Ele diz lá em Filipenses, capítulo 3, verso 11, eu tenho o objetivo de conhecer a Cristo para ver se, de alguma maneira, posso chegar à ressurreição dos mortos. Ora, se Paulo, o apóstolo Paulo, diz isso, eleito por descendência de Israel, eleito pelo novo nascimento, nascendo espiritualmente, não só o nascimento carnal de Israel, da descendência eleita, mas eleito também em Cristo Jesus, que foi eleito por Deus antes da fundação do mundo, eleito agora pelo nascimento espiritual. Se ele diz isso, que fazia de tudo para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos, então o que se dirá dos gentios, os simples gentios, aqueles que até por Cristo foram considerados cachorrinhos, para eles não era o pão, não era o evangelho, não eram as promessas, não era um culto. Então agora, com a oportunidade de entrarem na eleição em Cristo Jesus, quanto mais estes devem lutar então para continuar na fé até a vitória final. E Paulo, então, faz a solene advertência, Filipenses 3, 13, verso 13 e verso 14, dizendo assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, falando aí da vitória final, da carreira dele, não haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, a vocação, o seu ministério, a vida com Cristo, o prêmio no final, a ressurreição dos mortos, alcançar tudo isso aí. Paulo avançava dia após dia, lutando, batalhando, trabalhando para conquistar a vida eterna, a sua salvação. Ele se julgava não garantido ainda, apesar de eleito. Então, o meu entendimento é que a salvação, aliás, a eleição não é garantia de salvação, de vida eterna. Precisamos continuar na eleição de Deus, na eleição em Cristo Jesus. Agora, judeus e gentios, pelo novo nascimento, conforme Jesus falou a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Não basta para os judeus ser eleito da linhagem de Jacó, de Israel, o eleito por Deus.
tem que ser agora eleito em Cristo Jesus, nascendo de novo, crendo em Cristo e prosseguindo na sua crença, servindo ao Senhor de todo o coração, se esforçando para evitar o pecado, batalhando para continuar no caminho estreito. Já passou pela porta estreita, então tem que continuar na jornada. A vida cristã é uma jornada e é um caminho estreito e temos que batalhar, seguir o exemplo de Paulo. Muito bem, 7º vídeo. No próximo talvez eu faça um resumo de tudo que eu tenho falado nesses vídeos. Tenho apresentado a maneira como eu vejo a eleição, como eu vejo a predestinação. Então, essa intriga que existe aí, esse embate, né, que existe entre aqueles que defendem a eleição calvinista, defendem a eleição, aliás, a salvação arminiana, que é o livre-arbítrio. Então, esse embate nunca vai chegar a um consenso, porque ficam pegando pontos, né, passagens pontuais. Nós temos que ver o todo, conforme a Bíblia diz. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Amém.